E aí, pessoal, bom dia. Olha só, vamos conversar um pouquinho. Até agora, a gente estudou os tipos de movimento, certo? Ó, discutimos movimento uniforme, certo? Discutimos movimento retilíneo uniforme. Discutimos as forças e vetores. Melhor, forças não, só vetores e movimento propriamente dito. Quando eu falo de movimento, eu estou falando de lançamento vertical, lançamento horizontal, lançamento oblíquo. Vimos a junção de polias, vimos como é que a gente conecta uma correia à outra. Vimos toda essa parte de movimento, certo? Na física 1 do primeiro ano de vocês, certo? Agora, o nosso próximo passo é conversar sobre como esse movimento interage em um corpo. Certo? Como assim interage em um corpo? Se eu vou movimentar alguma coisa, eu tenho que pensar, eu estou movimentando alguma coisa. Então, existe uma força atuando em cima desse movimento. E esses conceitos de força, um físico muito antigo, muito brilhante, que provavelmente vocês já ouviram falar, Newton, ele postulou diversas leis. E essas diversas leis foram resumidas em 3 grandes leis. São as leis da dinâmica, leis da física, certo? Leis de força. Quais são essas? A primeira lei, que é chamada de princípio de inércia. A segunda lei, que é o princípio da dinâmica. E a terceira lei, que é ação e reação. Então, nesse nosso próximo momento, a gente vai discutir essas 3 leis. Na aula de hoje, vamos discutir a primeira e a segunda lei, ok? Vamos entender o que é o conceito de inércia e como isso está aplicado no nosso cotidiano, certo? E claro, sempre fazendo aquele link entre a ciência e a matemática. A matemática também é uma ciência, mas claro, entre a ciência natural e a matemática. Como Newton conseguiu explicar fisicamente, matematicamente, como ocorre essa movimentação. Adianto para vocês que na física newtoniana, a gente só tem uma única fórmula matemática, simplesinha. Só uma. O restante é interpretação, certo? Então vamos começar. Pessoal, peguem o caderno de vocês, é importantíssimo que vocês anotem passo a passo tudo o que eu estou fazendo, para que vocês consigam entender, consigam fixar o conteúdo e consigam até ter possíveis dúvidas para conversar comigo. Certo? Então, eu conto com a atenção de todos vocês. Vamos lá começar? Se liga na aula. E aí, meu primeiro lindo? Nesse primeiro momento, a gente vai discutir as leis de Newton, certo? As leis de Newton, como eu falei, as leis responsáveis pelo movimento, que dá força, que dá engate inicial ao movimento, certo? A primeira lei a gente chama de lei de inércia. O que é a lei de inércia? Nada mais é que um corpo em repouso ou em movimento, dependendo do referencial, certo? Então, vamos ler a definição de inércia, ó. Se a força resultante sobre uma partícula é nula, ela permanece em repouso ou movimento retilíneo uniforme. Então, sempre que eu tiver uma força resultante Fr igual a zero, eu vou dizer que meu corpo está em repouso. Ou ele está em repouso parado, ou ele está em movimento retilíneo uniforme. Então quer dizer o quê? Que se eu estiver em movimento uniforme, eu também vou estar em repouso? Sim, vai estar em repouso, que a gente chama de inércia, certo? Então olha só, se a gente for estudar um sistema de força, o que acontece? Eu tenho um corpo aqui qualquer, certo? Vamos chamar esse corpo aqui de corpo A, certo? Esse corpo, você pensando grosseiramente, ele vai sofrer 4 forças, certo? A primeira força é a força que está puxando ele para frente. Todo corpo que é puxado para frente, a gente sente como se fosse uma resistênciazinha. Vamos supor que o ar joga o corpo para trás, certo? Então existe uma outra força jogando o corpo para trás. A gravidade bota o nosso corpo para baixo. Só que se a gente saltar, a gente vai tentar levar o nosso corpo. Então, aí tem um sistema, esse sistema aqui, de 4 forças atuando. Dependendo se essas forças forem iguais, a gente vai ter uma força resultante igual a zero. Se essa força resultante é igual a zero, eu tenho o quê? Um corpo em repouso ou em movimento. Pois é, o corpo está em movimento. Vamos discutir um exemplo sobre isso. Você hoje vai para a aula e resolveu entrar no busão. Certo? Se você entra no busão, você senta no busão, o seu corpo vai estar em repouso. O ônibus, se ele não fizer nenhuma curva, se ele não frear, ele vai estar em movimento uniforme. Você lembra? Movimento uniforme, aceleração constante. Ele vai estar lá em movimento uniforme. Você vai estar parado dentro do ônibus, então seu corpo vai estar em repouso. No entanto, você está em movimento. O ônibus está em movimento. Então, nesse caso, a gente tem um repouso MRU. Deu para entender? Você está em repouso em relação ao todo. Se alguém vê você de fora, pensa que você está em movimento, ok? Dependendo do conceito.
Mas sempre, isso é via de regra, que você tiver em um movimento uniforme, você está em repouso. A inércia é zero, força restante é igual a zero. Outro exemplo disso, ó, uma prova viva que isso é real. Imagina que você está naquele campeonato de hipismo. Hipismo não existe no Brasil, né? Vamos fazer uma coisa mais concreta. A gente está cavalgando lindamente no mar, sei lá, no seu cavalo. Pocotó, 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 pocotó. O cavalo lá na sua velocidade constante e você lá paradinho. Você está inerte. Quem está se movimentando é o cavalo. Imagina que o cavalo resolve parar. Se o cavalo para, o que acontece com o seu corpo? Você é lançado. Por que você é lançado? Porque até então você estava em repouso. Quem estava em movimento era o cavalo. Então esse lançamento aqui, ó, do ponto que o cavalo te deixou até o outro lado, você saiu da inércia e entrou em movimento. Então, o período que o cavalo estava em movimento, a gente tem um movimento retilíneo uniforme. E esse movimento, você estava em repouso, estava inerte. Quando o cavalo parou, você foi lançado. Então, isso aí é um princípio de inércia. Outra coisa que a gente brinca muito na sala de aula, que eu costumo até pedir para os meus alunos fazerem, é o seguinte. Você hoje pegou o ônibus, você vai em pé no ônibus. Se você ficar paradinho no ônibus, sem se segurar em nada, e o ônibus não fizer nenhuma curva, você não cai. Por que você não cai? Porque o ônibus tem movimento uniforme. E seu corpo está em repouso com o meio. Você só é lançado a partir do momento que esse movimento uniforme é quebrado. Quando ele dá uma freada, quando ele acelera demais, acelera de menos. Ok? Aí nesse momento sim, seu corpo se desestabiliza. Mas se ele estiver parado em repouso, o movimento vai estar lá constante. Deu para entender? Vamos fazer uma pergunta agora para vocês. Imagina que o professor Rafael, muito doido do jeito que ele resolveu jogar boliche. Certo? Sabe o que é boliche, né? Aquela bola pesadona que a gente joga para derrubar uns pinos. Bacana. Só que ele disse, pô, eu vou testar uma teoria nova. Eu vou, em vez de jogar boliche num espaço específico para boliche, eu vou levar minha bola de boliche para um campo de futebol. Interessante, né? Pegar uma bola pesada e levar para o campo de futebol. O professor é doido. Ele é doido. Aí eu pego essa bola, boto ela na minha mão, já que ela é para jogar com a mão, não com o pé, e jogo ela no campo lá de futebol. Joguei. Certo? Joguei e minha bola vai girar normalmente. Vai girar e vai chegar até a trave. Beleza? Vai percorrer lá um percurso. Ok? Imagina agora que eu peguei essa mesma bola de boliche e fui jogar ela no lugar ideal para ela. No campo de boliche. Num espaço que era bola de boliche. Aquele piso plano. Se eu jogar a minha bola naquele ambiente, o que vai acontecer? O caminho dela percorrido vai ser igual ao do campo de futebol? Pensa comigo, eu joguei uma bola num campo de futebol. Joguei. Agora eu peguei essa mesma bola e joguei a bola num campo de boliche, que é específico para ele. Quem vai se deslocar mais? A bola no campo de futebol ou a bola no campo de boliche? E aí, alguém sabe me dizer? Quem se desloca mais? A bola no campo de futebol ou a bola no campo de boliche? Vamos lá. 1, 2, 3. Isso. Quem respondeu a bola no campo de futebol, errou. Cara, presta atenção. Presta atenção comigo, ó. No campo de futebol tem grama, certo? Então o piso é tipo assim, certo? Meio rigidozinho. E na campo de boliche ele é reto, ele é plano, certo? Observa uma coisa, se uma bola se movimentar aqui, ela vai ter uma coisa chamada atrito. Esse atrito vai frear a bola. Já aqui não, a bola vai com tudo. Porque o atrito aqui é reduzido, quase nada. Então, ó, uma outra força que envolve diretamente a inércia é chamada força de atrito. Certo? A força de atrito está diretamente ligada ao movimento. Se um lugar tem mais atrito que outro, consequentemente a força aplicada naquele ambiente vai ser maior ou menor. Ok? Mas sempre lembra, sempre que a força restante for igual a zero, o movimento é inerte. Ou se eu digo para você, uma partícula se move em movimento retilíneo uniforme. Se o movimento é retilíneo uniforme, o meu objeto está inerte. Ok? Alguma dúvida nisso? Ótimo, bora continuar. Aqui existem algumas observações para vocês, tá? Atenção surreal nisso, tá? Porque são questões que no Enem, caramba, brincam muito, complicam muito para vocês. É com relação ao referencial inercial. Como eu falei no início, eu estou no ônibus, estou parado. Dentro do ônibus, eu estou em repouso. Mas para quem está vendo de fora, eu dentro do ônibus, eu me vejo em movimento. Só que se esse movimento for retilíneo uniforme, eu continuo em repouso. Se não for, eu estou em movimento. Beleza? Outra coisa importante antes de eu entrar na atenção. Pensa comigo. Imagina que você comprou aqueles headphone sensacional, certo?
E isso caiu no Enem, detalhe, caiu no Enem. Mas isso comprou headphone, aqueles headphone grandão, ligou no seu celular e botou pra tocar tarraxinha. Aí, sei lá, aqueles headphone, ele tem isolamento total. Você não consegue ouvir o que tá fora. Aí você tá dentro do ônibus e começa a tocar. Se liga meia-noite e vai rolar, não desliga o celular, porque eu vou te ligar. Vocês começam a dançar, né? Não estão ouvindo nada, ficam que nem loucos. Aí imagina que você resolve fechar o olho e você continua dentro do ônibus. Nesse momento, você consegue dizer que você tá inerte ou não? Imagina, você tá com um fone de ouvido que te isola do mundo lá fora. Você tá só ouvindo. Você está parada dentro do ônibus, você fecha os olhos. Você consegue perceber se você está em movimento ou não? E aí, o que você me diz? Consegue perceber ou não? Não, por que não consegue perceber? Porque quando você isola a parte acústica e você fecha os olhos, você perde a noção de espaço. E essa noção de espaço você não consegue identificar se você está inerte ou não. Então preste atenção, sempre que falar em compactação de espaço, eu fechei os olhos e não consigo mais ouvir o que está rolando lá fora. Então, consequentemente, você não consegue sentir ou identificar o que está acontecendo. Se você não consegue identificar, você não sabe dizer se o movimento é inerte ou não. Ok? Vamos lá para as observações. O que é inércia? Inércia é a tendência dos corpos em conservar sua velocidade vetorial. Então, por isso que o movimento retilíneo uniforme é inerte. A capacidade de você conservar o movimento constante é uma inércia. Ok? Outra coisa, tudo que possui matéria tem inércia, certo? Então olha só, essa caneta aqui, por exemplo, essa caneta ela tem inércia. Por que ela tem inércia? Porque ela possui matéria. Observa que ela está parada em minha mão. Esse objeto parado na minha mão, ele está inerte. Se ele se movimentar, se eu exercer uma força que ele está em movimento, ele perde a inércia. Mas quando ele estiver parado, está inerte. Ok? Inerte em referência à minha mão. Ok? Aí, a inércia é uma característica própria da matéria. Então, toda a matéria é inerte até que ocorra um fenômeno que tire sua inércia. Para que as tendências inerciais de um corpo sejam vencidas, é necessária a intervenção de uma força externa, certo? Só perdemos inércia quando um corpo sofre uma ação de uma força externa. Sofreu a ação de uma força externa, a gente perde o fenômeno de inércia. Beleza? Prestem atenção. Sistema fechado, forças resultantes atuando, força resultante igual a zero em movimento retilíneo uniforme, eu tenho um conceito de inércia. Ok? Inércia, força resultante. Conceitos, o que a gente tem? A inércia é uma característica da matéria. Toda matéria tem inércia. Ok? Se a matéria sofreu uma ação de uma força, essa força que gerou uma ação na matéria vai tirar o corpo do princípio de inércia. Olha esse exemplo aqui que bacana. Em relação ao referencial inercial, tem-se que o resultante de todas as forças que agem em uma partícula é nula, certo? Então, todas as forças que atuam numa partícula é nula. Então, é correto afirmar que, vamos prestar atenção nisso, eu tenho uma força, um movimento lá está ocorrendo, meu corpo está inerte e essa força tirou a inércia do meu corpo. O que é que vai acontecer com a minha matéria? Vamos ler as opções. Certo? Olha só. Se a força atua em um corpo, ela está necessariamente em repouso? Certo? Vamos lá voltar à questão rapidinho. A questão diz o quê? Olha só. Em relação ao referencial inercial, tem-se que a resultante de todas as forças que agem em uma partícula é nula. Ou seja, todas as forças é nula. Se todas as forças é nula, ela está necessariamente em repouso? Tá, se a força é nula, ela está em repouso. Ok, verdadeiro. Ela está necessariamente em movimento? Pode estar, né? Mas... enfim, ela está necessariamente em equilíbrio estático? Não. Ela está em repouso ou em MRU. Pronto, letra D é a mais correta. Por quê? Porque a gente não tem como decidir se ela está em movimento ou não. Se as forças tantas é zero, beleza, é zero. Mas a gente não consegue dizer para você se ela está inerte ao movimento ou se ela está inerte ao corpo. Então, nesse caso, ela pode estar em repouso ou em MRU. Alternativa, letra D. Ok? Olha só, um outro princípio muito importante é a segunda lei. Essa segunda lei define o princípio fundamental da dinâmica, certo? Princípio fundamental da dinâmica. Olha só, se eu tenho uma força resultante, observe esse tracinho aqui em cima, quer dizer que ela aqui é um vetor. Se a força resultante é a resultante das forças que agem em uma partícula, ou seja, todas as forças que atuam em um corpo, então a consequência da força resultante, FR, a particular adquire a mesma direção
e o mesmo sentido da força de aceleração, cujo módulo é diretamente proporcional à intensidade da força. Então essa definição aqui, ó, define para você o que é força resultante. Olha só, matematicamente é nesse momento que o princípio fundamental da dinâmica define o que seria uma força. Então ele diz para você o seguinte, que a força resultante sempre vai ser massa vezes aceleração. A massa é a massa do corpo, a aceleração é a aceleração que o corpo atinge. Então força resultante é massa vezes aceleração. Força resultante sempre vai ser dada em Newton. Esse Nzinho é unidade de medida de força, certo? Toda força mede em Newton. Uma observação importante. 1 kg força equivale a 9,8 newtons, certo? 1 kg força equivale a 9,8 newtons. A massa sempre vai ser em quilograma e a aceleração sempre em metro por segundo ao quadrado. Beleza? Um outro conceito importante é o conceito de força-peso. Peso do corpo é a força de atração gravitacional exercida sobre ele, certo? É um corpo vai sofrer uma força que chama de força-peso quando a gravidade atuar sobre ele. Nesse caso, a força vai ser quem? Força é massa vezes gravidade, ó. Força é massa vezes aceleração. Aqui, força é massa pela gravidade. Só que a aceleração e a gravidade aqui dos dois, ó, elas são matematicamente iguais. Então, a gravidade aqui é chamada de aceleração gravitacional. Certo? E normalmente vai ser 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Normalmente. Às vezes pode ser 9,8 metros por segundo ao quadrado. Quando a gente trabalha com aceleração gravitacional, ele vem informando qual o valor, certo? Então, ó, foquem no conceito de força, releiam, copiem com atenção a definição de princípio fundamental da dinâmica. É aqui onde a gente começa a calcular, medir a força necessariamente, tá? Por isso que é tão importante esse textinho aqui, meio confuso, mas quer dizer o que para você? Que toda força sofre ação de uma massa pela aceleração. Então, quanto maior for a massa, maior é a aceleração, maior vai ser a força envolvida para se movimentar esse corpo. Ok? E é a partir daqui que a gente começa a estudar como a massa, a força vai atuar em todo tipo de corpo que você possa existir. Um corpo pendurado, um corpo solto, um corpo que está caindo, um corpo que está sendo puxado, um corpo que está subindo uma ladeira, certo? Tudo rege, tudo fica aqui contido na questão de aceleração, da força de Newton. A força de Newton foi definida em quem? Na segunda lei. Qual é a segunda lei? Princípio fundamental da dinâmica. Qual é a primeira lei? Inércia. Segunda, princípio fundamental da dinâmica. Na próxima aula, a gente vai discutir a terceira e última lei de Newton, que é ação e reação, certo? Então, ó, prestem atenção no conceito, prestem atenção no fundamento, analisem passo a passo toda essa parte matemática, tá? Copiem com paciência, com atenção e foquem, tá? Foquem, por favor. Qualquer dúvida é só falar comigo. Pessoal, e aí? Vocês conseguiram captar qual é a essência do conceito de força de Newton? Veja só, corpo parado, eu tenho o princípio de quê? De inércia. Se eu realizo uma força sobre esse corpo, o que acontece com o meu corpo? Ele vai estar sofrendo a ação de uma força e essa força vai tirar a inércia dele. E para calcular essas forças, qual é o segundo conceito de Newton? Conceito da dinâmica. O que a dinâmica diz? Que a força é massa vezes aceleração. Ou se for uma ação da gravidade, ó, foi isso aqui, ó. A aceleração é trocada por força gravitacional e nesse caso a força gravitacional vai ser quem? Vai ser força igual a m vezes g, onde esse g pode ser 10 metros por segundo ao quadrado ou 9,8 metros por segundo ao quadrado, dependendo de quem, pessoal? Dependendo do que a questão peça. Então preste atenção nesses conceitos, revisem, pratiquem. Qualquer dúvida, qualquer que seja o problema, falem comigo, tá? E é isso, fiquem com Deus. Ah, outra coisa importante. Façam as questões do módulo, tá? Na próxima aula eu já vou pedir elas de vocês e eu quero ver como é que vocês estão fazendo as questões. Nossa próxima aula vai ser exercício e eu vou dar a minha terceira lei, que é a lei de ação e reação, ok? Façam exercícios, anotem tudo, qualquer dúvida, fala comigo. Próxima aula que a gente tem para fazer, correção de exercício, tá? O capítulo vocês olhem aí no sumário de vocês, procurem no sumário. Forças de lei de Newton, vai estar lá a primeira, segunda e terceira lei. Façam os exercícios da primeira e da segunda lei, ok? Tá difícil, viu? Tá difícil. Mãe, porque eu conheci uma prainha, uma piscininha. É, filha. Aham. Mas eu sei que a gente tá passando um momento muito difícil. É, filha, tá assim.
Mas vai passar, né? É, Tu acha? acho que sim. Mãe, eu sinto que vai passar no meu coração. Vai passar logo. Vai passar logo.